Olá a todos, estamos aqui novamente para discutir hoje um assunto triste, né? Motivação muito triste, uma repercussão muito grande que está nos meios jurídicos e existe uma pressão para fazer os comentários, tendo em vista que existem algumas distorções. O caso que nos traz aqui é extremamente triste, pesado, uma tragédia ocorrida no dia 5, onde um policial militar foi atingido com um tiro, e as últimas notícias é que é muito difícil a sua recuperação. De forma que eu quero deixar a minha consternação, a minha tristeza para os familiares do sargento Roger Dias, para a Polícia Militar. Eu que fui advogado da Polícia Militar, do Centro Social de Cabos e Soldados, então eu me considero também integrante, não é, da Polícia Militar, por essa passagem que eu tive nos quadros do Centro Social de Cabos e Soldados, e é com muita tristeza que também, como cidadão, me dirijo aos senhores, porque em Minas nós temos um relacionamento extremamente positivo com a Polícia Militar, de confiança recíproca, e tenho certeza que todos os mineiros estão também de luto, não é, por essa situação, por esse quadro gravíssimo que acometeu o sargento Roger Dias. Entretanto, a tristeza desse fato não nos impede de traçar alguns comentários jurídicos a respeito da saída temporária, porque sempre que ocorrem esses fatos, e é muito lamentável, é muito trágico e muito triste, vem também a ideia de se extinguir o benefício. O benefício da saída temporária faz parte de um contexto que precisa ser compreendido. Essas autorizações de saída, nós temos a permissão e nós temos essa autorização de saída. A permissão de saída do artigo 120 da LEP estabelece que o preso pode sair para frequentar um tratamento médico de urgência, dentista de urgência que não tenha dentro do presídio, para acompanhar um velório do ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Ele vai escoltado, sempre escoltado, faz a sua atividade médica, o velório, e volta para o presídio escoltado. A outra forma que nós temos do preso sair, essa saída temporária, essa autorização de saída da saída temporária, aí previsto no artigo 122 da Lei de Execução Penal. Não é um benefício novo, já tem uma história. Esse benefício ele está dentro de um contexto que busca a ressocialização do preso. O preso, no Brasil, ele tem os seus regimes, não é? O regime fechado, semiaberto e o aberto. Ele vai sendo paulatinamente colocado dentro, reinserido dentro da sociedade, para que se possa averiguar o seu comportamento. É o modelo que nós escolhemos. Esse modelo é um modelo inglês, ele é um modelo secular, não é? Que várias partes do mundo o adotam. Nós temos a particularidade no Brasil de termos muitos presos, nós temos a particularidade de sair muito caro o regime fechado. Então, uma série de fatores econômicos, sociais, jurídicos, que nós escolhemos esse tipo de mecanismo de executar a pena. E também por razões humanitárias. Lembrando sempre, gente, que o preso, um dia, ele vai sair da prisão. E a perspectiva nossa, pelo menos a mais bonita da pena, é que ele saia melhor do que entrou. Então, essa saída temporária está dentro desse contexto, não é? De você reintegrar o preso à sociedade. Então, lá no artigo 122 da LEP, Lei de Execução Penal, vai estabelecer quando o preso está no regime semiaberto, que era o caso desse rapaz que agiu dessa maneira trágica, ele tem direito a ser observado fora da sociedade.
né, como busca de reintegração social, porque todos nós temos que ter a expectativa que esse preso vai voltar para a sociedade. Então, esse mecanismo, ele visa isso, é isso que objetiva. E os pré-requisitos são que ele tenha cumprido 1/6 da pena, se ele for primário, ou 1/4 se for reincidente. Crimes hediondos com morte, se a pessoa está presa por crime hediondo por morte, a Lei 13.964 proíbe esse benefício da saída temporária. Esses casos, então, de crime hediondo com morte é proibido. Essa pessoa tem o direito à saída temporária, então, se cumprir 1/6, se primário, ou 1/4, se reincidente, exceto hediondo com morte. O juiz vai averiguar, vai passar para o Ministério Público, que vai dar sua opinião. O advogado poderá ali reiterar a legalidade desse benefício e o juiz vai observar a lei que estabelece essa possibilidade da pessoa sair 5 vezes por ano, 7 dias seguidos, no regime semiaberto, né, se ele não cometeu falta grave. O rapaz, que teoricamente está sendo acusado, ele não tinha falta grave. Ele tinha cumprido a parcela da pena. Ele estava trabalhando fora do presídio desde novembro do ano passado. Então, não justifica, gente, não estou justificando, não é o fato, não estou justificando. Eu estou falando que, às vezes, o benefício ele não incide de uma maneira a nós fazermos pensar que todo mundo que tem esse benefício comete crime. É muito pelo contrário. A grande parcela dos presos que saem com esse benefício da saída temporária, eles retornam sem cometer nenhum tipo de crime, sem ter nenhum incidente. É fato que é grave o caso, mas é uma exceção. É fato que é triste e é trágico, mas não retrata aquilo que acontece na maioria dos casos. Lembrando que a prisão ela é feita para reintegrar, não é? Tem essa objetividade de reintegrar a pessoa à sociedade. Não é possível proibir a pessoa de sair do presídio, de reintegrar-se à sociedade, porque cometeu um fato trágico. É a mesma coisa de você querer proibir o veículo, de as pessoas dirigirem o veículo porque houve atropelamento com embriaguez, ou de proibir o uso da faca porque houve homicídio por faca, proibir o uso do martelo porque alguém cometeu um homicídio por martelo. É complexo, é difícil. Se fosse fácil, o problema da reintegração social já teria sido resolvido, mas não é assim. Não é? É uma série de fatores complexos e que a gente observa que a juíza ela agiu dentro da legalidade, não houve nenhum tipo de ingerência. Aqui, na subseção de Venda Nova, onde eu presido, eu tenho testemunhos da competência da juíza, eu não tenho processo com ela, não a conheço pessoalmente, mas como presidente eu sei como ela trata os advogados, do profissionalismo dela e do respeito que nós advogados temos por ela. E nós sabemos que não há nenhuma ilegalidade no ato da juíza frente a esse caso. De forma que foi uma tragédia e deve ser tratado como uma tragédia, como uma coisa extremamente triste. Mas o benefício em si, ele não tem o condão de mudar ou deixar de mudar esse quadro. A pessoa um dia sai do presídio, ele pode eventualmente cometer o delito pós-presídio, né? Não adianta também a gente defender a pena de morte. A pena de morte no Brasil, é como eu tenho lido, estou comentando o que eu li, a pena de morte no Brasil é somente em caso de guerra. Nesses casos, outros,
A pena de morte, se existe, é ilegal. Então, o preso ele passa por um mecanismo de ser reintegrado aos poucos à sociedade. Ele já estava na rua, na verdade, nesse regime semiaberto, trabalhando desde novembro. Ele teve essa saída temporária estabelecida na lei. Normalmente, cada estado tem uma história, mas normalmente Réveillon, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa e finados, a pessoa tem um direito a 7 dias por semana para sair. Né? 5 vezes por ano, 7 dias. Ele pode ser monitorado com a tornozeleira eletrônica. Lá no artigo 146, inciso 2, 146b, inciso 2, permite a monitoração eletrônica. Então, a gente precisa aprimorar o benefício, não extirpar o benefício. É um mecanismo de se analisar a evolução desse benefício, desse instituto, mas dentro de um contexto trágico, que é a execução da pena no Brasil, com um número de presos muito grande, com penas altas, pesadas, com um índice de reincidência elevado. Né? E a gente, dentro desse aspecto terrível que acometeu esse caso, dessa tragédia que nos coloca de luto, nós temos que observar o que parece certo, o que parece errado. E aqui não é um problema do Instituto, não é um problema do Poder Judiciário, o problema é a estrutura social, é esse caos dos presídios que nós vivemos, da sociedade que é violenta no Brasil, onde nós temos uma situação difícil de ser contornada, mas que nós não podemos perder a esperança nunca, jamais, sempre com o pensamento de conseguir evoluir. E não nos parece correto extirpar esse benefício. A gente tem que melhorar, aprimorar o benefício, e não sair dando tiro à torta e à direita, querendo punir essa pessoa, punir aquela pessoa, e pena de morte, e tem que matar. Isso não é a solução, nós já passamos por isso dentro do contexto histórico, não é, do direito penal. Não funcionou. De forma que eu agradeço os senhores por esses minutos que nós passamos aqui para esclarecer esses fatos. Estou à disposição dos senhores. Continuarei esse objetivo de trazer informações para os senhores, para que a gente possa ter uma discussão frutífera dentro das redes sociais. Com isso, eu me despeço. Peço para vocês seguirem no canal do YouTube, para a gente abrir esse canal de comunicação. Muito obrigado e até a próxima.